Pessoal, a pergunta que não quer calar hoje: câmbio automático ou câmbio manual? Bom, o povo lutou muito para que os câmbios automáticos viessem a se popularizar no mercado, né? E qual que é as vantagens que tem um câmbio manual e o câmbio automático? Tá. Então, vamos lá. É claro que o câmbio manual, né, apesar de eu gostar muito de câmbio automático, tá? E já tive vários carros com câmbio automático, já fiquei muito tempo com câmbio automático também, e também muito tempo com câmbio manual, né? E vendo a manutenção, trabalhando com isso também, a gente sabe as diferenças, né, de um para o outro, tá? O câmbio automático se popularizou. Ainda ele está no mercado, o povo está comprando os carros, a maioria dos carros que vendem são automáticos, né? Agora, cada vez menos tem opção de câmbio mecânico, mas tudo tem um, um alto e um baixo. O pessoal vai começar a perceber a diferença quando as manutenções chegarem. O portfólio de câmbio automático, de oferta no mercado de câmbio automático, é muito grande ainda, é muito recente, né? E os problemas vão aparecendo aos poucos, conforme a frota vai ficando mais antiga, né? E as opções do mercado vão ser essas, né? Câmbios automáticos de carros usados e as manutenções vão começar a entrar e o povo vai entender qual que é a diferença de um e de outro. Eles já estão percebendo a diferença quando compram um carro automático, o consumo do carro automático. Então, tudo isso influencia, tá? Mas eles vão começar a perceber quando a frota começar a ficar mais antiga e a manutenção começar a ficar mais frequente, né? É uma manutenção muito mais cara do câmbio automático, né? Eu gosto do câmbio automático, mas o câmbio automático ele tem uma manutenção bem mais cara. Qual que é a diferença de um câmbio manual? O manual ele tem respostas rápidas, tá? Esse câmbio manual ele tem resposta muito rápido. A hora que você coloca uma primeira marcha, pisa na embreagem, ele a 1.000 giros, sem você acelerar e soltar devagarinho a embreagem, a 1.000 giros, ele já começa a andar. Você vai soltando a embreagem, ele já começa a andar. Então você não precisa aquela aceleração de 2, 3 mil giros gerar potência, rotação para a turbina do câmbio, para a turbina do câmbio gerar uma pressão do óleo e o óleo empurrar o câmbio, entendeu? Empurrar as rodas. No câmbio automático, você precisa de uma rotação que ele vai gerar uma pressão de óleo e essa pressão de óleo vai fazer aquela conexão com os anéis, né, que tem no câmbio, com o conversor de torque, né, que ele converte a pressão de óleo em torque, né, e vai passar a transmitir para as rodas e você vai começar a andar. Por isso que quando você acelera o carro, ele faz assim. Ele sempre está trabalhando acelerado. Aí você percebe na hora de abastecer, porque o tanque baixa rápido também, ele está sempre em uma rotação elevada. Mesmo que seja 2.000 giros, é diferente de uma rotação de um câmbio manual, que é 1.000 giros ele já começa a andar. Lá não, você precisa de aceleração para gerar pressão do óleo para o carro começar a andar, entendeu? E o câmbio automático, se você começar a usar ele de maneira esportiva, você vai desgastar ele mais rápido ainda, né? Então, o câmbio automático, a vantagem do câmbio automático é conforto. É uma delícia, mas o que ele oferece para você é conforto. Conforto total na sua condução, em trânsito, em tudo mais. De resto, o câmbio manual, ele é superior em manutenção,
as embreagens hoje são hidráulicas, você não faz muita força para você trocar de marcha, né? O consumo é menor porque você não precisa de muito giro para o carro começar a andar. Você começa a soltar a embreagem, o carro já está andando. O automático não, você precisa de giro, tá? Tudo é no giro. Tudo você tem que apertar o pedal do acelerador para ele ter pressão de óleo e girar. E ele é muito melindroso. O câmbio automático é muito melindroso. A hora que ele começa a sofrer desgaste, ele começa a dar aquelas trepidações, né? O óleo contamina, ele pode, se tem um trocador de calor dentro do câmbio para refrigerar o óleo, porque ele esquenta, ele trabalha em fricção direto, né? Então tem trocador de calor que ele vai resfriando o óleo do câmbio, e se aquele trocador furar, vai misturar com água, vai prejudicar o câmbio, vai perder o câmbio, é um custo muito caro. O câmbio manual, ele é um custo de troca de embreagem, sei lá, mesmo que você vá num lugar especializado e caro, uns 2.000, 2.500, né? Tem cara que troca por 1.000, 1.500, mas uns 2.000 2.000 e pouco é normal. Agora, o câmbio automático tem centralina, tem um monte de coisa que faz ele trabalhar, um monte de válvulas, é bem complexo o câmbio automático, né? E na hora da manutenção, ele te pega desprevenido, né? Fora o consumo, que ele sempre trabalha lá numa rotação razoavelmente alta, né? Acima de 1.000, 2.000 giros, para ele ter pressão de óleo e trabalhar. O principal fator que o câmbio automático tem de negativo é o consumo de combustível e a manutenção bem mais cara. Já o câmbio manual, ele é bem mais espertinho. Você perde um pouco de conforto, mas você tem a agilidade. Começou a soltar a embreagem, o carro já está respondendo, mesmo a 1.000 giros, né? Ele já está respondendo, já quer sair, né? Você perde o conforto porque você tem que ir trocando as marchas, mas você ganha em consumo, né? Você ganha na manutenção, que é bem mais barata, né? E enquanto que o câmbio automático você vai ter que parar no posto de gasolina sempre, né? Ele gasta mais combustível, ele exige mais manutenção, ele exige mais atenção, né? E mexe no bolso da gente, né? É uma coisa bem mais melindrosa. Então, eu acho que hoje em dia as montadoras deveriam deixar o consumidor escolher, né? Sempre deveria ter uma opção mecânica, tá? Sou a favor do automático, ele pode ter automático, mas tem que sempre ter uma opção do carro mecânico, né? De cada um ter um carro mecânico para a pessoa escolher o que mais se encaixa no seu bolso, né? E a sua capacidade de manutenção e tudo mais, né? O pecado hoje em dia é que muitas montadoras estão optando só por câmbio automático e às vezes fica faltando aí uma opção mecânica. E quando tem uma opção mecânica, ele põe o motor mais chinfrinho que tem, né? Tinha que ter opção mecânica com a mesma motorização, né? A motorização boa também, não só 1.000, não só o mais pé de boi, tem que ter a opção mecânica também das outras motorizações, né? Para o consumidor escolher e ficar à vontade. Se a pessoa optar pelo câmbio automático, ela tem que estar ciente que a manutenção é bem mais pesada. Você vai ter o conforto. Conforto é garantido, mas a manutenção é bem mais pesada. Já o câmbio manual, você vai ter respostas melhores, consumo melhor, né? Manutenção mais barata, durabilidade é bem grande, que é difícil de dar problema num câmbio manual. Então tem vantagens aí no câmbio manual que você trocando pelo automático, você vai ter em troca o conforto, tá? O conforto, e você vai pagar por esse conforto.
Então, essas são as principais diferenças que você tem de um câmbio automático para um câmbio manual. É lógico que tem alguns câmbios que são chamados de automatizados de dupla embreagem, que eles têm respostas rápidas. Esses são nos carros mais top, né? Os Audis dupla embreagem, né? Tem alguns carros aí da Volkswagen que tem dupla embreagem, então já é um câmbio que responde, não precisa gerar aceleração para ele trocar de marcha, mas não é um automático de conversor. Ele é um automatizado, né? De última geração, dupla embreagem, também é caro de mexer. Ele é bem carinho de mexer, mas é um automatizado com embreagem, respostas rápidas, mas também é caro de mexer. Então, em manutenção e em consumo, o manual ele ganha nisso aí. Talvez o dupla embreagem aí ele tem um consumo legal, mas ele também é caro. Ele ainda vence, o dupla embreagem vence no consumo o automático tradicional de conversor de torque, né? Mas ele fica pau a pau aí na manutenção também. Tá bom? Então é isso aí. Espero que eu tenha conseguido explicar mais ou menos aí essa diferença, né? Principalmente no consumo de combustível e no bolso do proprietário. Então até a próxima, valeu!